Fala pessoal, está começando mais um Conversa de Dono. Meu nome é Juliano Franco, sou proprietário da Ecosys Marketing Digital e host aqui no canal. Hoje eu vou estar conversando com Fabiano Ventura dos Santos, ele que é engenheiro civil, empresário e proprietário da empresa Expert Empreendimentos Imobiliários e também coordenador do Pacto de Aceleração Territorial. Uma conversa super bacana, uns insights bem legais, preparei um roteiro super legal, então vem junto conosco, fica aí com a nossa vinheta que já volto com o nosso convidado de hoje. Agora sim, pessoal, estou aqui de frente com o Fabiano Ventura, ele que é engenheiro. Fabiano, conte para nós aí, quem que é você fora da engenharia, fora do empreendedorismo, um pouco da tua história, da tua base familiar, da tua caminhada. Quem que é o Fabiano? Cara, o Fabiano é um lagiano, né? Aquele famoso lagiano nascido e criado, né? Em Lages. Eu saí um tempo só para estudar, né? Como é que ele fala? Pelo grosso, faca na boca, na bota? É bem isso, indiada pelo de arame, né? Enfim, mas então nascido e criado em Lages, né? Saí só por um curto período aí para cursar engenharia, né? Em Florianópolis, na Universidade Federal, mas a gente sempre teve muito ligado, né, com a cidade, enfim, com Lages. Então o Fabiano é isso, é um lagiano que nasceu e se criou aí, apaixonado por Lages, né? Já tive várias oportunidades de ir embora, né? Várias opções de desenvolver carreira e outras coisas em outros locais, mas sempre optei por Lages, né? Então hoje tenho toda a minha família aqui, sou casado, né, com a Fernanda, que é a minha esposa, ela é médica veterinária, mas hoje também ajuda bastante aí nas atividades da empresa, enfim. Tenho 2 filhos, que é o Thiago e o Vitor, né? O Vitor está com 14 anos e o Thiago com 7. E são as razões aí, né, da existência e da correria, enfim, tudo que a gente faz é sempre pensando na família, né? E venho de uma família aí também, né? Minha mãe lagiana, o meu pai é mais de Serra Baixo, mas ele veio para Lages estudar no CAV e conheceu a lagiana aqui e se radicou aqui em Lages também era um apaixonado por Lages, né? Sempre atuou muito. E nas horas vagas aí a gente é praticante de tênis também, né? Mas tu tá no beach tênis ou tá no paddle? Porque agora tá uma onda. Não, aí, né? O meu é o tênis raiz mesmo, né? É? Tênis de campo, né? Tênis de... O original. Enfim. Eu tenho lá no Serrano, ali no Caça. Eu pratico bastante no Caça. Ah, legal. O Thiago e o Vitor têm quantos anos? O Thiago tem 7, o Vitor tem 14. Tem uma diferencinha aí. Tem. Demorou um pouco para convencer a patroa a ter o segundo, né? Mas depois veio. Cara, nós temos 2 lá em casa lá também, a Lívia e o Biel. E aí a gente estamos com o time em campo aí, quem sabe sai um próximo aí. Legal, a gente acho que vai manter os 2, tá? Já fechou a fábrica. Bem encaminhados e, como diz, o pai vai ficando velho também, a piazada cansa, cara. O cara tem que cuidar para não ser paivô, né? Isso. Fabiano, como que surgiu a tua conexão aí com a parte do empreendedorismo? Tu sempre teve isso dentro da tua família, tipo aquele filho de peixe, peixinho como é que foi ou não? Foi algo que você trouxe isso, vamos dizer assim, para tua família, né? Teus pais eram, vamos dizer assim, mais da linha do CLT. Como é que surgiu essa questão, tua conexão com o empreendedorismo? Cara, acho que o empreendedorismo sempre teve muito na veia, assim, né? Até porque hoje a gente atua também na área da construção, né? E o meu avô, ele sempre foi da área da construção. Ele, apesar, né, de ser um autodidata, assim, de nunca ter estudado, mas ele era carpinteiro, né? Então ele fazia obras já, né, nos sítios, aí construía galpões, mangueiras, enfim e tal. E depois foi aprimorando isso aí, veio para a cidade também com a construtora e já construía, né? Então eu acho que ele sempre teve essa
visão empreendedora aí, né? Sempre com essa visão de crescer, de prosperar, enfim, e isso vem muito com a gente. E é engraçado, né, Juliano, como o empreendedorismo meio nasce com a gente, assim, né? Eu, desde pequeno, eu lembro de episódios assim que, eu ganhei um coelho, mas aí para manter o coelho, então eu comprei, mas eu fiz um casal e aí eu tinha uma criação de coelho e eu vendia os filhotes e tipo o pai e a mãe não precisavam dar dinheiro para aquilo ali porque eu mantinha a minha criação lá com os filhotes que a gente vendia, trocava por ração, fazia uns briques já desde pequeno. Depois eu tive um canário, mas também não me contentei com o canário, tinha que ter o casalzinho para ter os ovinhos, para vender os filhotinhos e tal. Outra vez a gente tem um episódio que eu ganhei essas rifas que o pai e mãe compram e botam o nome dos filhos, né? Eu ganhei uma televisão. Já fez outra rifa em cima. Quando eles viram, eu tinha trocado a televisão por uma vaca, né, cara? Foi um dilema para achar um lugar onde colocar a vaca lá no sítio, enfim, né? Atrapalhando ali o pessoal. Então a família também sempre teve alguma ligação com o agro, né? Família da minha avó aí, né? Também já tinha algum terreno e depois o meu avô, com o fruto da construtora e tal, também começou a ampliar um pouco a questão, né, da pecuária, e hoje a gente tem também um pouco no ramo aí da criação de gado, né, com os irmãos, com a família, enfim. Mas essa questão de empreendedorismo é isso, é uma coisa que né, claro que tem muito como estimular isso, mas tem muito que nasce com a gente também. Então eu sempre fui líder de classe na escola, sempre fui, a época de faculdade, acho que principalmente na minha geração, assim, o acadêmico, universitário não tá tão ligado para essas coisas, né, do dia a dia e tal. Eu já era síndico do prédio onde eu morava, lá em Florianópolis, na época da universidade, né? Normalmente todo mundo vê com maus olhos o universitário, eu no meu lá, eu era o síndico, né? Enfim, então sempre tive envolvido, sempre me preocupei muito com questões da cidade, do país, assim, sempre tive um olhar para essas coisas e o empreendedorismo também sempre vem junto com isso, né? Teve algum trajeto, assim, até estou falando ali nessa questão do empreendedorismo, me veio até algo meu, assim, que eu nunca tinha reparado e agora com a tua fala me veio, assim, da história do meu pai com o empreendedorismo. Se eu refletir, foi mais ou menos a mesma história que eu, só que eu comecei no formato CLT e fiz uma virada de chave ali por volta dos 30 anos, e o meu pai também fez nessa mesma caminho, ele sempre foi funcionário do BESC, até que o BESC foi vendido ali, e aí ele assumiu uma rede de hotéis e depois dessa rede de hotéis ele deu uma virada de chave e foi empreender no ramo de restaurante e tal. Então na tua fala me trouxe essa lembrança aí e essa semelhança, né, com a minha trajetória também. E na sua trajetória, assim, de vida, não focado mais como empreendedor, mas na tua vida pessoal, teve algo assim que te marcou bastante na sua trajetória? Você trouxe bastante na sua fala agora essa questão da tua vivência lá em Floripa, né? Não sei se isso foi algo que marcou muito a sua trajetória para o Fabiano que é hoje. Cara, eu acho que a vida de todo mundo, né, ela é marcada sempre por grandes momentos, assim, que sempre são pontos de inflexão, né, pontos de mudança, né, de acelerar, de desacelerar, enfim. Então, eu acho que, né, a formatura, o casamento, o nascimento dos filhos, acho que tudo isso é impactante na vida do cara, sempre causa um momento de reflexão, né, de pensar a vida, enfim. Mas para mim, hoje, um dos momentos que mais me marcou a minha vida, para chegar no Fabiano que tem hoje aqui, acho que foi a perda do meu pai, cara. Meu pai, ele faleceu extremamente novo, né, para os padrões de hoje, com 64 anos, assim, né, e quando ele faleceu eu tava num ritmo de vida frenético, assim, porque é uma característica minha também, assim, um cara extremamente trabalhador, né, de não dizer não para nada, de aproveitar todas as oportunidades, enfim, tal. Então, na época, eu dava aula na universidade, eu era perito da Caixa, eu era perito do Fórum, eu tinha um escritório de projeto, de cálculo estrutural, eu tinha a construtora, né, e toda a área institucional, então trabalhava ali com associação de engenheiros, com CREA, com Sinduscom, com várias coisas, né, observatório social, enfim, estava em todas as entidades. Então a minha vida era um ritmo frenético, assim, e a perda do pai fez a gente
parar para pensar um pouco assim, eu acho que eu posso priorizar algumas coisas, diminuir um pouco o ritmo da vida, né? Porque ela é curta, né? Enfim, então a gente nunca sabe. E eu sempre gosto, né, desse pensamento, assim, né? Quando alguém te perguntar quantos anos você tem, né? Eu não sei quantos anos eu tenho, né? Eu sei quantos eu já tive, né? Hoje eu já tive 48. Agora, quantos eu vou ter para frente aí, ninguém sabe, né? Então, foi um ponto, assim, de muito pensamento, assim. Eu tirei bastante o pé depois do episódio da perda do pai, assim. Eu acabei parando com as aulas, diminuí um pouco a frequência nas instituições também, priorizei algumas, enfim, né, para dedicar um pouco mais de tempo para a família também. Então, eu já fazia isso e faço até hoje. Eu tenho muito sagrado, assim, o sábado e domingo é com os meus filhos, é com a família, né, pelo menos esses 2 dias, porque durante a semana a correria é muito grande mesmo, então já faz alguns anos que eu priorizei muito isso, né, eu abraço tudo que aparecer pela frente, desde que não tome o meu sábado e meu domingo aí, porque eu tenho que ter o tempo com os meus lá também, né, enfim. E aí em casa também a Fernanda, todo mundo entende muito isso, também é muito bom, eles sabem que a gente tá sempre trabalhando, né, não só com a visão do bem-estar da família ali na empresa, mas também com esse bem-estar da sociedade de maneira geral ali, quando a gente está com o nosso tempo também dedicado às instituições aí, enfim. Bacana. Tu conhece, então, deve conhecer bem o Marconi, né? Sim. Né? Marconi é nosso conselheiro, foi conselheiro do CREA Santa Catarina, engenheiro eletricista, né? Um parceiro nosso, amigão. Eu até anotei aqui, Fabiana, a questão dos filhos, tá? E tu trouxe essa fala, eu já levei isso também para outros convidados. E eu acredito que todos os nossos convidados aqui que são pais ou até mães, o nascimento dos filhos é algo que muda bastante na vida, né? A gente começa a ter outros planos, né? Outras projeções de futuro, porque agora você tem que, né, levar junto contigo outras vidas, né? E realmente essa questão do desacelerar e tudo mais, né? A gente muda bastante na hora que a gente dá essa mudança, né? A gente passa a ter uma família, acho que até a responsabilidade da gente muda um pouco, né? Sim, porque o empreender também é muito correr riscos, né? E a hora que você tem mais vidas dependendo de você ali, talvez você comece a recalcular esses riscos, até que ponto você pode correr riscos. Fica mais conservador. Não, né? Fica mais conservador, enfim, fica mais pé no chão, faz mais conta, né? Eu marquei até a questão do observatório, eu acredito que até eu te conheci por conta do observatório. Eu já te conheço há algum tempo agora, mas eu não lembro. Eu acredito que foi por conta do observatório. Eu ajudei a fundar na época, justamente por conta da minha atuação na Associação dos Engenheiros. A associação me indicou para participar da primeira diretoria do Observatório, então eu fui membro fundador lá, e depois fui o 3º presidente também do Observatório Social, que é uma instituição que eu sou apaixonado até hoje, não, justamente pelas outras atividades, não estou lá no dia a dia dele hoje, né? Mas é uma entidade que faz um bem muito grande para a cidade, aí, economiza, né? Ajuda a prefeitura a melhorar a gestão do recurso público, enfim, e tenho certeza que pelo menos R$1 milhão por ano aí o observatório ajuda a economizar na prefeitura aí com as suas observações, com as suas acompanhamentos lá, né, seja de entrega de produtos, seja de observações nos editais de licitação, enfim. Ok. Fabiano, vamos passar pro bloco 2? Acredito que quem está nos assistindo aí já pôde conhecer um pouco quem que é o nosso convidado que está hoje aqui. O bloco 2 a gente vai focar um pouco mais agora na tua parte de conhecimento, né? Você é engenheiro civil. Como que surgiu a escolha da engenharia civil na tua vida, cara? Cara, acho que é essa coisa que eu na verdade me criei em obra, né, porque eu vou, né, pela atuação dele, né, então contei antes ali, ele começou como carpinteiro aí no interior e depois constituiu a empresa dele e construiu, então, principalmente no bairro Coral aqui, para quem conhece Lages, né, boa parte das edificações aí do Coral foi ele que construiu aí, né, seja dos nossos antepassados aí, dos gringos que vieram pro Coral, né, mas também a Escola do Rosário, o cinema, enfim, a escola, o São Judas, o
o colégio ali, né? Enfim, o Colégio do Rosário, enfim, tem várias edificações, boa parte das edificações do Coral aí foi o vô na época da construtora, e a gente se criou nisso. Naquele tempo também tinha menos mimimi, né? E, então nós desde pequenininho ia ajudar a concretar, não tinha as concreteiras, né? Dia de concreto na obra, quem o vô enxergasse pela frente, ele levava para a obra para puxar carrinho de massa, ajudar a virar concreto e tal. Então a gente sempre se criou muito acompanhando isso, sempre fui apaixonado pela construção, por obra e tal, então foi uma escolha relativamente fácil, assim, né, de optar pela engenharia. Depois eu acabei cursando também a pós-graduação em engenharia de produção, já por na época entender algumas deficiências do currículo da engenharia, né, que forma um camarada lá, e eu ainda sou dessa forma muito cartesiano, assim, né, mas aí a gente fez mais uma pós-graduação ali em engenharia de produção para entrar um pouquinho nessa questão de marketing, de gestão de pessoas, de umas outras coisas ali que a engenharia seca também não traz, e às vezes o engenheiro é mais limitado em algumas coisas, e eu achava que precisava expandir um pouco mais ali também. Depois, um pouco mais para frente, acabei cursando aqui na nossa Uniplac também engenharia de segurança do trabalho, né? Então hoje eu sou também engenheiro de segurança do trabalho, aí mais para complementar também uma demanda das próprias obras ali, de conhecimento e tal. É algo que eu sempre defendo, né, Juliano? Os ramos e as áreas que a gente estiver atuando, e vale para quem quer empreender, que for empreender, né? Você tem que conhecer daquilo que você está atuando, né? Então, eu tenho que conhecer as normas, eu tenho que conhecer a legislação, não posso andar no escuro, né, naquele ramo que eu optei por atuar, né? Eu falava isso muito nas minhas aulas de engenharia, lá também para os acadêmicos de engenharia. Você vai ter um escritório de projeto de prevenção de incêndio. Pô, você tem que conhecer a norma de prevenção de incêndio de trás para frente, tal. Você tem que poder argumentar naquilo ali, né? Ter argumentos para discutir com o analista, com o cara que vai aprovar esse projeto, com o cara que vai executar esse projeto, né? Enfim, você vai atuar na área de cálculo estrutural. Então é isso, você tem que conhecer a norma, você tem que conhecer as tecnologias, você tem que estar por dentro, porque senão teu negócio está caminhando para o fracasso, né? Você vai empreender em algo que você não conhece a fundo, né? Não que necessariamente ele precisa fazer a parte operacional, mas como é que você vai cobrar de uma pessoa, né, se você não tem o conhecimento? Exatamente. Então, qualquer coisa que ele te trouxer, para você vai estar bom. Mas... Você acaba tendo que aceitar, né, qualquer justificativa, qualquer proposta, enfim. Então, eu acho que esse também é um dos grandes conselhos que a gente sempre fala aí, né, de aprender a fundo. E eu sempre fiz muito isso nas áreas que atuei. A própria questão de lecionar na universidade, né, já obriga o profissional a estar mantendo em dia o conhecimento também, para você poder passar para os outros, mas acabava aproveitando muito no escritório também, né? Tu teve uma trajetória na Uniplac também, né, Fabiano? Eu já entrevistei... Nós tínhamos um parceiro do nosso podcast que no início vocês dão uma olhada lá nos episódios 2, 3, nós tínhamos o Clevionei, né, que ele era parceiro aqui do nosso episódio. Nós tínhamos um bloco, eu tenho que retomar esse bloco, que era o Caixa de Ferramentas. Então eu e o Clevionei, a gente trazia alguma ferramenta, alguma coisa que o empresário poderia aplicar no seu negócio. Entrevistamos aí o Gatino, entrevistamos... O Marco Seve, que também teve uma passagem ali pela Uniplac, já veio o José Wolff, cara, eu não vou lembrar todos, eu acho que o nosso episódio já deve ser o 62, esse aqui, se não estou ruim da cabeça. Então tivemos várias pessoas que tiveram uma passagem ali, né, dentro da Uniplac, ou até mesmo, às vezes, em outras instituições. Para você, o quanto que o conhecimento técnico foi importante na sua trajetória? Porque a gente viu ali que teu avô, né, ele foi meio que autodidata, né, fazendo, né, e aprendendo muito com o que acontecia, né? Você já veio de uma outra linhagem, vamos dizer assim, né? Já teve uma formação acadêmica e tudo mais, e também teve uma passagem como professor, né? Então, para você, quanto que esse conhecimento técnico é importante na sua trajetória ou na trajetória aí de quem está entrando no mercado? Acho que é bem naquela linha do que eu estava falando de conhecer a fundo, né, o ramo que você atua. Acho que o conhecimento técnico, ele te ajuda a encurtar caminhos, né? Você, sem o conhecimento técnico, é isso que eu digo, meu avô autodidata, certamente ele deu as cabeçadas dele também para chegar onde chegou, né? E o conhecimento técnico acho que ajuda a encurtar o caminho, ajuda a errar menos, né? Porque o empreender também é isso, né? Você erra e aprende e tal, e por isso que também, aliado ao conhecimento técnico, a prática, com certeza, né, a universidade, a academia,
academia, enfim, ela te dá o conhecimento, né? Mas sem a prática, esse conhecimento, né? Vamos dizer, eu posso ler 15 mil livros sobre aprender a nadar, né? Mas eu só vou poder dizer que eu sei nadar o dia que eu mergulhar e cair na água, né? Então, a prática, ela complementa, assim, porque é a hora que você bota o famoso skin the game, né? A hora que você vai para o dia a dia, e você tem que provar que a teoria funciona também, né? Eu também falava muito com meus alunos recém-formados, né? Às vezes tem essa angústia, né? Será que a universidade está formando a contento e tal, né? Eu digo, gente, vão para a obra, vocês podem ter certeza, vocês acham que vocês não sabem, mas a hora que o pedreiro te falar alguma coisa lá na obra, você vai ter o conhecimento técnico para analisar se aquilo ali faz sentido ou não, tal. Então, confiem no que vocês trazem de bagagem técnica aí, acredite também na técnica do profissional lá, deixa ele dizer como é que ele quer fazer, né? Deixa ele dizer qual é o caminho que ele vai seguir, e você vai ter o conhecimento para dizer, pode ir por aí que é isso aí mesmo, ou não, acho que você pode melhorar para cá, pode ir para outro lado. Até porque hoje no ramo da engenharia tem muito software, eu tenho um amigo meu de infância, o Jonathan, acho que a gente se conhece desde os 3, 4 anos de idade, e ele trabalha lá no litoral com as construtoras FG e tudo mais ali. Como é que é o nome do escritório que ele trabalha? Não sei o que, Rosa, fica ali em Itapema ali, mas ele pega as grandes construtoras lá e ele só faz a parte da armação ali, dos ferros e tal. Isso, só aquilo ali. Rapaz, ele abre aquele computador e vai assim, cara, nem comente comigo, pra mim isso aí é grego, né? Então eu acho que ter também dependendo pro ramo que tu vai dentro da engenharia, tem vários braços, né? Sim. Então se você não tivesse conhecimento técnico, você não vai conseguir, exatamente, né? Porque hoje... Desabar um prédio daquilo lá, imagina. Eu acho que é justamente o que vai cada vez mais diferenciar os profissionais daqui pra frente, né, Juliano? Porque hoje com e-softwares, com a inteligência artificial, tá tudo muito fácil, né? Então qualquer um hoje pode dizer que calcula um prédio, né? Enfim... Mas a qualidade do resultado que aquele software, que aquela inteligência está te entregando ali, só o cara com conhecimento técnico vai saber, porque a gente sabe que o software e as inteligências, enfim, elas são uma ferramenta, elas não são a resposta, né? Então você tem que poder analisar qualitativamente aquilo ali para saber o que o software está te dando de resultado mesmo, senão você vai mandar qualquer coisa para a obra lá e às vezes pode não dar certo também. O software não é garantia de que é a melhor solução, nem sempre. E essa tua fala, cara, eu acho que você é o terceiro convidado que traz essa fala, que a inteligência artificial é a ferramenta. Nós tivemos recentemente o Pedro Troian, né, ele tinha, né, encerrou recentemente uma agência de publicidade, e ele traz isso, a inteligência artificial é uma ferramenta. E o Gatino também, né, lá da Uniplac, também no Ministério Público e tal, ele traz, cara, isso aí é uma ferramenta, se o cara não souber operar, é mais ou menos se tu pegar a calculadora científica, tu larga na mão de qualquer cara, o cara não vai sair as contas certas ali se o cara não souber operar, né? Falando em engenharia, e agora vamos passar para o bloco do nosso empreendedorismo, tu é proprietário da Expert Empreendimentos Imobiliários, isso, né? A gente conversou um pouco aí. O convite veio para o Fabiano, pessoal, de uma visita técnica que nós fizemos essa semana. Nós fomos visitar uma instituição e foram 9 horas de viagem, eu acho. Deu para conversar bastante, né? Nós fomos numa tupi e colocaram nós dois, os mais altos da turma, lá no fundo, no último banco, né? Eu acho que eu tô até meio curvo até hoje. Não tinha nem janela, não dava para enxergar uns 2 centímetros, que nós demos a viagem inteira aqui assim. A única saída era conversar um com o outro, não tinha nem para onde olhar. Não tinha janela pro nosso lado, e a gente foi e voltou conversando. E assim, cara, Fabiano, preciso te entrevistar lá no nosso podcast. E estamos aqui hoje. Conte para nós então aí, Fabiano, como é que nasceu a Expert Empreendimentos Imobiliários? Cara, eu gosto muito da história da Expert, até porque pelo próprio nome, né, só para já justificar o nome, né, ela nasceu como um escritório de consultoria de engenharia, por isso Expert é principalmente o termo que lá na justiça, né, os juízes tratam os peritos, né, o expert é o cara que vai opinar a respeito de um assunto técnico lá no judiciário, né, então que vem do expertise, né, não tem nada a ver com esperteza, tem a ver com inteligência, né, então o expert é justamente o perito, é aquele cara que entende
daquela área que ele está opinando ali, que ele está falando, enfim. Então, meu escritório, ele surge como um escritório de engenharia, recém-formado. Eu comecei a atuar justamente nessa área de cálculo estrutural e na área de consultorias. E por conta da atuação na área estrutural, começou a aparecer muita coisa de perícias também, então a gente ingressou nessa área de perito. E a coisa foi evoluindo, e eu acho que isso tem a ver com o sangue empreendedor da gente, que assim, em nenhum momento eu disse assim, eu vou ter uma construtora, uma incorporadora para vender apartamentos na planta. Isso foi amadurecendo e foi acontecendo, entende? Foi de aproveitar as oportunidades, de ver o que estava acontecendo no mercado. Então eu comecei como um profissional autônomo, com esse escritório de projetos, e aí a coisa foi alinhando para essa parte de perícias. Aí com as perícias eu acabei sendo engenheiro da Caixa Econômica, sendo perito no fórum, comecei a dar aula na Uniplac justamente, apesar de eu já ter começado na Uniplac lá no tempo da engenharia da madeira, né? Mas na engenharia civil as aulas que a gente dava era justamente de patologia das construções, que é onde se fala sobre perícias e sobre problemas de obra e tal. E a coisa foi evoluindo, e dentro das consultorias a gente foi medindo muito o mercado e vendo como Lages tinha mercado para essa questão da construção, do imóvel na planta, tal, enfim. Então, a gente foi aproveitando as oportunidades. A primeira obra a gente reuniu um grupo de amigos ali, enfim, pessoal, eu vou cobrar aí 10% de vocês para administrar a obra, vamos fazer um prédio. Então a gente fez o primeiro prédio com alguns amigos, alguns familiares ali, com esse modelo de contrato por administração, que chama, né? Depois a gente fez ainda um segundo prédio, ainda nesse modelo de contrato por administração, aí já vendendo para alguns terceiros, alguns estranhos entrarem juntos também, apesar que sempre o nosso negócio, e por isso a importância de networking também, né? É algo que a gente sempre fala muito. Meus clientes são todos amigos, né? O meu tipo de negócio é um negócio de construção, né? Envolve valores grandes, envolve um imóvel que permanente e tal, então envolve muito essa questão da confiança, né? Um cliente, né? Meus clientes são meus amigos, eles confiam na gente para colocar todo esse dinheiro e tudo esse, às vezes é a economia da vida, o cara tá investindo ali num imóvel, né? E aí então a gente foi evoluindo para o modelo de hoje, que é a incorporação, então, que é a venda na planta, né? Hoje eu assumo, né, no contrato por administração a gente divide um pouco os riscos, né? Todo mundo entra junto, e se o custo subir, eu ganho uma porcentagem em cima, né? Deu um imprevisto lá na obra, o comprador acaba arcando junto com esse custo. No modelo da incorporação pura, né, o que a gente chama preço fechado daí, né? Aí você determina o preço lá com o teu cliente, ele vai pagar tanto pelo apartamento, e os riscos são com a construtora, né? A ação trabalhista, o acidente, o retrabalho, essas coisas, enfim, os riscos então ficam com a construtora, né? Então hoje a gente tem esse modelo da incorporadora, né? Que aí sim então é a expert em empreendimentos imobiliários, né? Deixou de ser a expert em engenharia e consultoria, passa por aquele momento da vida lá da perda do pai também, que aí então parei com o escritório, né? Parei com a parte de engenharia, parei com as aulas e tal, foquei na empresa mesmo. Então hoje o nosso foco é a empresa. A gente segue crescendo ainda, né? A gente sempre tentou manter um empreendimento por vez, mas agora esse ano a gente já está inovando também, começando 2 prédios aí ao mesmo tempo. A gente, além de um prédio residencial ali no bairro Universitário, a gente está tocando a obra de um hotel ali perto do shopping, né? Onde a gente também está captando investidores ali para entrar com a gente, enfim, desse modelo de incorporação aí, enfim, né? E estamos tocando então os dois empreendimentos aí, né? Muito na linha de acreditar em Lages também, né? A gente, e dentro dessa linha de aproveitar oportunidades, né? Dentro das consultorias a gente foi vendo que não só o mercado residencial, principalmente de imóveis de aluguel, que é o nicho que a minha construtora atua, né? Apartamentos mais econômicos para o investidor comprar e alugar depois, mas a gente começou vendo essa leitura também de uma demanda aí por leitos de hotel, enfim e tal, então acabou indo para esse lado também. Legal, na hora que tu falou ali na viagem que o hotel, só bem do ladinho próxima rótula da van, ali do lado do shopping, ali tem aquela construção ali. O Fabiano que está fazendo vai sair um hotel bem bacana. Eu até tinha a visão de que era uma empresa de fora. Na hora que tu comentou lá na van, eu disse, que legal que é um lagiano que está tocando o negócio aqui. Isso é algo que eu tenho defendido muito, tá, Juliano? Depois né, a gente também pode falar um pouquinho do Pacto pela Aceleração aí, que é uma
iniciativa aí que a gente coordena também na cidade, mais na área institucional daí, né? Mas a gente tem defendido muito isso, que o lagiano tem que acreditar mais em Lages, né? Às vezes a gente está pagando aí 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões num apartamento em Balneário para deixar fechado lá. Então, pô, bota esse 3, 4, 5 milhões para girar aqui em Lages, nós vamos ver que nós vamos mudar a realidade de Lages, né? A gente fica esperando, ó, eu quero que primeiro Lages desenvolva para depois eu investir aqui, né? Nós temos que inverter e o hotel é muito disso, sabe? É muito dessa gana que eu tenho, assim, pelo desenvolvimento da cidade. Eu podia fazer um hotel lá em Balneário, em Florianópolis ou em algum destino turístico, alguma coisa, talvez rendesse muito mais do que aqui, né? Mas, pô, nós temos que acreditar na nossa cidade também. E felizmente a gente tá tendo muitos bons parceiros também pro hotel ali para poder viabilizar isso, que também tem essa visão de, ó, vamos acreditar em Lages, aqui também dá dinheiro, aqui também funciona. E muito pelo contrário também, que muita gente não vê, né? Lages hoje é uma cidade com 200 mil habitantes, tem muitas oportunidades aqui, que por conta de o pessoal não acreditar, estão aí deixando dinheiro em cima da mesa, né? Eu fui vice-presidente da Fiesc por um período aí, acho que uns 7 meses, e os relacionamentos lá em Florianópolis, na diretoria da Fiesc, com outros grandes empresários aí do estado, né, me motivou muito também para essas coisas, porque lá eles brincavam com a gente assim, não, lá em Lages vocês deixam dinheiro na mesa, vai o pessoal de fora investir lá, vai o pessoal de fora fazer loteamento, vai o pessoal de fora fazer prédio e tal, e vocês lá não acreditam em vocês mesmos e tá vindo, e vale para atacadões aí, para outras coisas, muita gente de fora vindo para Lages e se dando bem aqui, que não é ruim também, é bom para a cidade, né? Mas se o lagiano acreditasse mais, ajudaria muito também, né? Até um dos propósitos do nosso podcast, Fabiano, foi muito numa visão dessa, assim. A gente tem aqui, né, pode ver aí os nossos parceiros e tal, a grande maioria é aqui da nossa região, mas a gente atende no Brasil todo, né? A gente tem as outras unidades aí da nossa marca, a Ecosis acaba sendo uma franquia, e eu vejo que nos outros pontos, nas outras cidades que a gente atua, também tem um pouco disso, de que os grandes centros, né, as grandes cidades, vamos citar o nosso exemplo aqui de Santa Catarina, tipo Florianópolis, Balneário Camboriú, né? Eu sou lá de Balneário, né? Eu tenho parceiros lá também. Mas Curitiba, né? Parece que os grandes centros, eles possuem negócios melhores e tal, e na nossa região aqui também possui isso, né? E um dos propósitos do nosso podcast foi realmente isso. A gente participa muito do associativismo, né? Eu queria trazer, de alguma forma, mostrar, né, que aqui na nossa região temos boas empresas, temos boas pessoas, bons empreendedores, né? Teve uma conversa com o Guilherme da GM que eu falo assim, Guilherme, talvez a sua história não seja tão conhecida, mas não quer dizer que ela seja pior do que outra, né? Então tem muito disso, né? Eu acho que falta pro lagiano também divulgar mais os nossos heróis, né? Eu falo isso, nossos heróis são os nossos empresários, e às vezes a gente não fala dos nossos empresários aqui, né? Nós temos aí a Cisco, a GTS, né? Olha o exemplo que é, né? Quantos empregos gera, quanta riqueza gera, né? Uma empresa como a GTS. Temos aí a Vosco, que é alemã, mas né, o Joaquim aí, que é um lagiano, que adotou Lages e tal, tá aí, né? Enfim, nós temos empresas em Lages aí que são exemplares, né? O nosso supermercado Martendal, que é um case de sucesso no estado inteiro, né? Com uma loja única, né? O modelo de negócio dele é premiado, né? Nas associações aí de supermercadista e tal, pelo resultado que ele consegue ali com um modelo diferenciado dos demais, né? Que normalmente o pessoal se multiplica aí em várias filiais e tal, e ele manteve um modelo de uma loja única aí, tem, né, um resultado excepcional. Temos aí o pessoal do Boticário, né? Nós temos em Lages hoje uma distribuidora do Boticário que coordena Marquinhos, né? Marquinhos, Della Justina. Marquinhos, Adelcise, né? É isso, já é o Grupo Cise. Então eu vou ser injusto aqui, que vou deixar muitos de fora, né? Mas né, a gente tem o exemplo da Disalto, que recentemente aí, né, se fundiu e tal, mas pô, uma baita de uma empresa e um baita de um case, né? Enfim,
Então, a gente tem muita coisa boa acontecendo aí na cidade, né? E não só nos grandes, mas hoje você pegar lá no Orion também, né? A gente tem startups ali fazendo muito sucesso, né? Nessa área da biotecnologia, né? A Cienco, esses dias foi premiada aí a nível nacional, vai representar o Brasil, né? Numa outra competição internacional. Enfim, tem a Kiron lá no Orion também. O pessoal está prestando serviço para o mundo inteiro, né? E às vezes nós lagianos aqui não sabemos dessas coisas, né? Às vezes ontem eu conversava com o Gil lá da Kiron lá, né? Às vezes eu vejo umas publicações, vai pro Peru, vai para não sei onde, assim, mas homem, por onde tu anda? e falando um pouco sobre o mercado que tu comentou ali né, que a gente tem questão de investir 2, 3 milhões às vezes lá no litoral. Eu até conversava esses tempos com o meu sogro, né, sobre isso aí, e aí ele me traz uma fala que é a seguinte: a gente estava falando sobre a valorização dos imóveis, né? Eu tenho um primo meu que trabalha como corretor de imóveis ali em Itapema. Aí eu falei, olha só, né, como valoriza os imóveis, tu compra hoje, daqui 5, 10 anos aumenta lá 30%, 40% a valorização. E aí ele fala, tá, mas vá vender. Porque da mesma forma que ele valoriza bastante, a opção e o ritmo de que surge, eu acho que se não toda semana, mas todo mês, tem um novo empreendimento nascendo, né, uma nova coisa saindo daqui e dali. E o que acaba acontecendo? A oferta é muito grande, né? Então tem a sua valorização, sim. Até eu comentava esse tempo com o meu primo, assim, cara, na hora que... Porque eu morei ali em Perequê por um tempo, em Porto Belo. Eu falei para ele assim, cara, eu tenho até pena, vamos dizer assim, dessa cidade na hora que tudo esses prédios tiver levantado aqui, cara, porque vai virar um caos essa cidade aqui. É uma cidade muito pequena e tudo mais, né? Eles já estão com um projeto de alargamento e tal. Mas voltando na questão do mercado, beleza. E aí o meu sogro, ele traz ali diz assim, cara, hoje, se eu comprar um imóvel na planta aqui em Lages, né, por, sei lá, 500 mil, 700 mil, daqui 5 anos a minha valorização vai ser ali de 12%, 15%, mas eu vendo. Lá no litoral eu compro um apartamento de 1 milhão e a minha valorização vai para 2 milhões, mas eu não vendo nunca esse negócio, porque toda semana tem apartamento novo chegando e coisa, entendeu? Então, né, tem que ter um olhar, às vezes, também nesse ponto. A própria questão de aluguel também, né, onde você tem muito mais oferta, dificulta mais para você alugar aquilo lá. Onde você tem aqui em Lages, o mercado de aluguel é interessante, entende? Porque a gente tem justamente essa atração de pessoas que estão vindo para a cidade e o mercado imobiliário não tem acompanhado no mesmo ritmo. Então a demanda por imóveis assim de aluguel e tal é grande aqui em Lages também, né? Então são, né, os preços dos aluguéis aqui não são tão diferentes assim do litoral também, né? Então a gente tem condições, né? Obviamente que eu não vou comparar Lages com Balneário Camboriú, com Itapema, mas a gente tem condições de remunerar bem o investidor imobiliário aqui em Lages. Sim. Também. Proporcionalmente ao seu valor. Exatamente. Hoje o momento também do mercado imobiliário, né, a competição com o juro alto do banco também é complicada, né, cara? É um momento que é do país também, né? O juro tem que estar baixo para o país desenvolver, né? Mas o pessoal faz uma comparação muito injusta aí também do investimento financeiro com o investimento imobiliário, né? O cara só compara o valor do aluguel com o valor do rendimento da conta lá no banco, né? E esquece de somar aqui no valor do aluguel que o imóvel está valorizando ao longo do tempo também, né? Então, o rendimento imobiliário não é só o aluguel, é o aluguel mais o que aquele imóvel está pelo menos se defendendo da inflação, né? O aluguel ele já sai limpo da inflação, porque o próprio imóvel defende, né, a inflação. Enquanto no banco o rendimento que você tem que descontar a inflação daquele juro que está lá, né? E aí o teu rendimento às vezes é muito menor do que lá no imóvel, né? A gente sempre brinca também, já que você citou o exemplo do teu sogro, mas acho que é outra coisa que vale para ele falar também, ó, pegue o dinheiro que você compraria um apartamento hoje, deixe no banco e tente comprar o ano que vem o mesmo apartamento para ver se tu consegue. Né? Não dá, né? E então, quando o pessoal compara o número, acha que dá. Mas a hora que você vai para a prática, eu não conheço resultados de gente que conseguiu fazer isso. Só deixou o dinheirinho guardado para comprar mais para frente. A gente sempre brinca, o melhor dia para comprar um imóvel foi ontem, né? O segundo melhor dia é hoje. E o meu avô que falava como é que o melhor investimento sempre foi a terra, né?
na questão do imóvel, né? Porque não enferruja, não gasta, né? A não ser, cara, que tu seja muito azarado e construa uma penitenciária do lado da tua casa. Cara, e olha que dependendo do conforto, ainda valoriza o negócio. E hoje também, em tempos aí de banco master, de pirâmides financeiras, de rendimentos prometidos aí e tal, não evapora também, porque tem no setor, mercado financeiro, e às vezes tem algum investimento que quando você vê, não tá mais lá o teu dinheiro, né? Então, e o imóvel dificilmente vai evaporar, né? Fabiano, quais foram os teus maiores desafios aí no início do teu empreender, no início da sua empresa? Cara, assim, aquilo que eu te falei, eu sempre fui um cara muito pé no chão, assim, então eu sempre tive essa veia empreendedora, mas foi sempre tudo isso muito com esse risco calculado, tal, enfim. Hoje, mais maduro, eu vejo que eu talvez pudesse ter acelerado mais isso, né? Pudesse ter feito algo mais consistente para acelerar mais esse desenvolvimento, chegar num momento que eu estou hoje um pouco antes, tá? Então, acho que um dos desafios é esse, é o cara... arriscar um pouco também, né? Empreendedorismo é arriscar também, é acreditar no que está fazendo, né? Óbvio que embasado, óbvio que fazendo conta, mas você tomar a decisão, ó, vamos fazer já, não vamos esperar para depois, né? Então, eu acho que um dos grandes desafios é esse, é o cara não ter medo de crescer, assim, não ter medo de avançar, né? E a minha história, ela foi muito orgânica, assim, acho que eu esperei acontecer as coisas, né? Eu tive o escritório, né? Depois migrei para o primeiro empreendimento, para o segundo e tal, né? Eu nunca provoquei muito, eu fui aproveitando as oportunidades e crescendo organicamente. Acho que um desafio seria ter provocado um pouco mais isso, né? Ali durante a nossa viagem ali, eu comentei, talvez alguém que esteja nos assistindo aí também acabou sendo impactado pela construção que deveria sair lá atrás da Uniplac, no terreno que era o antigo kart, né? Eu acabei adquirindo um imóvel lá e agora está num processo judicial aí e tal, o terreno foi para leilão, e aí comentando sobre isso dali, tu até comentou que tinha que você fez uma vez um cálculo, né, porque daí as empresas, né, construtoras, elas recebem uma porcentagem de entrada, mas depois elas têm que se manter meio que por caminhos sozinho ali, até que lá no final ela vai ter uma margenzinha lá de 10%, 15%, né? Então muitas empresas acabam se atrapalhando nesse processo, o que aconteceu comigo ali, né, no caso daquela empresa lá, mas a gente já viu várias outras empresas aí né, construtoras que acabam não entregando a obra. Nós tivemos lá na saída do CAV lá, eu não sei como é que é o nome daquele... Passando o novo mercado, que é o novo Atacadão Visa lá, lá em cima também teve uma obra muito parecida, que os próprios moradores tiveram que terminar, colocar piso e tudo mais, porque a empresa não conseguiu no final, né? E no teu caso ali, tu até citou lá como é que você fez, mas vamos trazer para quem está nos assistindo aqui, como que funciona essa questão da gestão de um negócio, uma construção civil, e o que faz a empresa crescer de uma forma sustentável no mercado? Cara, eu acho que principalmente nesse modelo de incorporação, né, de venda de imóveis na planta, e principalmente, né, a dica para quem vai investir, para quem vai, né, comprar imóveis nesse modelo, é sempre pesquisar o histórico da empresa, né? Você tem que entrar em empresas sólidas, né, empresas que estão no ramo já há algum tempo, empresas que têm o know-how da construção também, porque querendo ou não, a gente tem os aventureiros, né? Quer dizer, nessa linha do conhecimento técnico, né? E não menosprezando, né? Mas assim, é óbvio que quando eu tenho um empresário da construção que também é engenheiro, isso ajuda muito, né? É óbvio que quando eu tenho, né, mas eu posso, como dizer, resolver isso com uma equipe de engenharia muito boa, mas eu tenho que conhecer isso. Qual é a equipe de engenharia dessa empresa? Qual é o histórico dela? Quais os empreendimentos que ela já fez? Qual é a documentação, né? Essa incorporação está registrada em cartório, enfim, então tem várias precauções para se tomar para investir, né? E do outro lado, acho que daí, respondendo a tua pergunta, é justamente o desafio do fluxo de caixa, né? O modelo de negócios hoje, você normalmente vai deixar um bom saldo para receber
receber lá no final, seja porque o cliente precisa financiar ou pelo próprio modelo mesmo, né? Você vai ter no mínimo 20, 30% do valor do apartamento para receber nas chaves, né? Então, o cliente vai te pagar só depois que você tiver com o prédio pronto. E esse fluxo de caixa ao longo da obra é que às vezes é complexo e principalmente para quem não está no ramo, às vezes se ilude, porque você acaba recebendo uma boa entrada do apartamento, teu fluxo de caixa fica recheado lá, fica alto teu caixa, a obra no começo custa pouco, porque é alvenaria, é estrutura, enfim, então o cara que não é do ramo, ele olha, pô, meu caixa tá alto, meu custo de obra tá baixinho, vou pegar esse dinheiro aqui, vou investir em outro lugar, vou dar uma girada com ele aqui, vou tirar daqui dessa obra, né? E aí daqui a pouco, a hora que você chega na fase final da obra e que vai para acabamentos, o teu custo dispara, porque aí vem revestimento, vem cerâmica, vem janela, vem porta, vem elevador, vem um monte de custos altíssimos, então teu custo dispara e o teu fluxo de caixa continua o mesmo, porque você está recebendo uma parcelinha mensal lá do comprador. E muitas vezes você já queimou aquele caixa lá da entrada, você já tirou e colocou em outro lugar, né? E é aí que muitas construtoras às vezes se atrapalham. E é rotineiro, né? É corriqueiro e é repetitivo isso. A gente estuda casos aí, né, de construtoras que acabaram não entregando obras e todos eles esbarram nessa questão do fluxo de caixa, né? Tem um caso famoso aí que, né, vou citar o nome porque é bem público e tal, mas é Criciúma Construções, né? Ela tinha mais de 90 obras em andamento quando a justiça teve que tomar o comando da empresa ali para tentar solucionar a coisa, porque eles não tinham fluxo de caixa, eles tinham um passivo muito grande a receber ainda, né, que era essa entrega das chaves, mas ela não tinha o dinheiro e não tinha o crédito para esse giro para terminar as obras, né? Então, no final, o saldo ia ficar positivo. Quando ele receber aquele valor lá das chaves, ia dar tudo certo. Só que eles não conseguiram operacionalizar esse fluxo, né? Muitas vezes o pessoal acaba fazendo mais um lançamento para tapar aquele dinheiro que ele tirou lá no começo. E aí, a hora que a venda para aqui no começo, aí aquele dinheiro que eu fui transferindo de uma obra para outra, para todas elas ao mesmo tempo, né? Então, é um mecanismo bem estudado já aí para quem está no ramo de incorporação. É uma armadilha que é fácil de evitar também, só tem que ter o conhecimento. Por isso, de novo, aquele alerta, né? Invista sempre com construtoras que estão no mercado aí, que conhecem do ramo, enfim, tal. Pessoal, nós vamos fazer um intervalinho agora, vamos abastecer nossa água aqui. Fica aí com o meu recado que a gente já volta. Deixa eu só trocar. Já deu 40 minutos, homem. Te falei. O podcast que dá voz a quem vive o dia a dia dos negócios, enfrenta desafios reais e constrói resultados de verdade. Aqui a gente não fala somente de sucesso, a gente fala de histórias reais, aprendizados, erros, acertos e tudo que faz parte da jornada empreendedora. E agora eu quero te fazer um convite. Se você quer participar como convidado e contar a sua história aqui no Conversa de Dono, é simples. Chama a gente no direct do perfil oficial e vem fazer parte desse projeto que está conectando e fortalecendo empreendedores da nossa região. Bora juntos então construir, crescer e dar voz a quem faz acontecer. Agora sim, pessoal, estou de volta aqui com o Fabiano. Nós estamos falando sobre a parte do nosso bloco 3, onde a gente aborda engenharia e a empresa dele, a Expert Empreendimentos Imobiliários. E a gente estava falando ali sobre a questão de crescer sustentável, né? Da gente poder ter uma sequência aí, né? Sem que a empresa quebre, vamos dizer assim. Tá? E a gente falou um pouco sobre a questão do planejamento, que seria essa pergunta aqui, mas eu acho que já casou muito com o que você trouxe ali, que é como que o planejamento impacta, né, diretamente no sucesso do negócio. Então, independente, né, se a gente não tiver um planejamento, eu acho que isso aqui vale não só para empresas de engenharia, mas para qualquer empresa, né? Para qualquer negócio. Se ele não planejar, uma hora vai dar ruim, né? Eu acho que hoje o nosso empresário, de maneira geral, né? A imensa maioria dos nossos empresários são como a gente, sim, pequeno empreendedor, microempreendedor, né, cara? A gente tem que tomar cuidado, que acho que é na linha do que eu falei ali, de não ficar, né? Claro que não dá para deixar de lado,
pela empresa ser pequena, mas você não pode ficar preso no operacional, né, cara? Você tem que ter o teu tempo, tem que ter o momento de olhar para o estratégico, né? E hoje os nossos empresários, de maneira geral, assim, estão muito presos, principalmente o pequeno e o micro, o cara está muito preso no operacional e às vezes acaba esquecendo isso, de planejar para crescer, de planejar para dar essa sustentabilidade, né? Fica apagando o incêndio do dia a dia e não sobra, né, aquele tempo de qualidade para pensar a longo prazo, para pensar grande, né, para pensar fora da caixa, para inovar, enfim. Então, acho que é outra dica aí também para os nossos empreendedores, né, tá atento a isso, né, como é que eu estou olhando o estratégico da minha empresa também. Tu falou no início ali, quando você começou lá na faculdade, você já atuava como síndico do prédio, sempre envolvido ali com as ações da comunidade. Tu comentou ali na questão do observatório social também, mas você hoje vem atuando dentro do Pacto da Aceleração Territorial, né? A gente estava na van, do outro lado ali tinha um favorecido, né? Que estava o Thiago, o vulgo Tite, que estava junto conosco lá, que também está bem envolvido nessa questão do Pacto pela Aceleração Territorial aí da nossa serra, né? Explica para quem está nos assistindo. Eu não estou envolvido no projeto, mas eu acabo acompanhando muito porque eu estou dentro da CIL ali, né? E a CIL traz muito isso aí. Mas explica para quem está nos assistindo aqui o que é esse movimento. Primeiro que só o fato de estar acompanhando, né, Juliano, já quer dizer que você já está dentro do pacto também, tá? Porque acompanhar também é muito importante, né? Saber o que está acontecendo e onde puder contribuir, sempre vai ter um momento que você vai poder contribuir em algum momento com o desenvolvimento da cidade, né? Mas o pacto é isso, ele é uma iniciativa que surgiu lá no Fórum das Entidades, então eu participava do fórum por conta de estar na presidência do Sinduscom, antes participei por conta de estar na presidência da Associação dos Engenheiros, enfim, por conta de estar na presidência do Observatório, então eu sempre em algum momento fiz parte, né, sempre compus o Fórum das Entidades por estar sempre participando ativamente, e o Fórum é o grande ambiente de debate do desenvolvimento da cidade, então o Fórum sempre se preocupou com o desenvolvimento econômico, né, e a cidade já teve vários planos de desenvolvimento, e o Pacto é uma retomada disso tudo, desses planos que surtiram muito efeito tempos atrás e depois foram perdendo força ao longo do tempo, então a gente está resgatando tudo isso, olhando o que deu certo nos anteriores, mas olhando também por que eles perderam força, né? O que talvez não deu tão certo, para que a gente retome tudo isso. Então a gente está trazendo muita metodologia, agora trazendo consultores de fora, enfim, para agir de uma forma estratégica mesmo, né? Nessa questão do desenvolvimento territorial, para que aconteça de uma forma intencional, ou seja, nós enquanto sociedade temos que direcionar o nosso desenvolvimento, saber o que nós queremos, né? Mas que aconteça também de uma forma sustentável, mais acelerada, né? Que Lages precisa desenvolver mais do que o litoral, mais do que o oeste, porque por muitos anos a gente desenvolveu numa velocidade menor, né? E a gente tem potencial para acelerar isso, né? Então o Pacto é uma série de iniciativas, né? A gente tem lá 12 projetos, né? Que são 12, começaram com 12, hoje estamos em 14, né? Projetos que visam justamente melhorar toda essa questão, não só econômica, mas este Pacto é um diferencial em relação aos planos anteriores, também tem muito um olhar social, ou seja, um plano socioeconômico, né? Fala lá da necessidade de a gente melhorar o nosso IDEB, melhorar nossa educação, melhorar nossa qualidade de vida, né, capacitar o nosso pequeno empresário e, enfim, criar, né, um ambiente de negócio melhor, desburocratizar, tem vários pontos lá que através de vários workshops que foram feitos com várias entidades representativas aí da sociedade, representam as demandas aí que a gente entende que Lages e a Serra Catarinense como um todo precisam aprimorar aí para destravar esse desenvolvimento. Sim, eu até anotei aqui 12 vias, mas então já está em 14, é isso? São 14 Isso, a gente tem 12 que está dentro da metodologia, a gente está acompanhando o dia a dia 100%, tem um projeto que a gente está iniciando, que é na área da agrobiotecnologia, né, e inclusive a gente deixa o convite aqui para todo mundo que atua nessa área aí, né, seja na área de biotecnologia, na bioeconomia de maneira geral, né, para a gente
criar um cluster de debate aí, de desenvolvimento e tal, para a gente criar condições de acelerar. E essa que sempre foi a vocação da Serra, né? O agro, o florestal, enfim, mas agora com esse olhar inovador, disruptivo aí da biotecnologia, da bioeconomia, enfim, modernizar a nossa vocação, né? Vocação não se muda, né? Aquilo que eu falei, o cara nasceu com a capacidade empreendedora, ele não vai mudar isso, né? Então nós, a vocação de Lages é pro lado do agro, é pro lado da pecuária, né? Da agricultura, enfim, nós não vamos mudar isso. Essa é até por conta da nossa dimensão territorial, enfim, de um monte de coisa, né? Então vamos agregar isso às nossas características de logística, nossas características de infraestrutura que a gente tem aqui, né? O nível que a gente tem hoje de mestres e doutores aí, de gente pensando alto na biotecnologia, e seja no CAV, no IFSC, na Uniplac, enfim, aproveitar tudo isso e fazer, né, com que essa quádrupla hélice, a gente se baseia muito nesse conceito de quádrupla hélice, né? Ou seja, o poder público, a universidade, as empresas através da iniciativa privada e a sociedade civil organizada tem que falar um mesmo discurso, tem que entender para onde a gente quer chegar para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam. É muito daquela frase, como é que é? Juntos somos mais fortes, né? Eu até anotei aqui alguns, que é o ecossistema, o associativismo e o cooperativismo, né? Eu faz muito tempo já que eu participo do associativismo ali através da CIL, né? E são todas... a CIL, e a gente pode citar o CDL, que eu sei que também tem os núcleos, né, os grupos lá. Então tem núcleo de gastronomia, tem núcleo de tecnologia, tem diversos segmentos, né, em que você se junta com pessoas que estão no mesmo caminho, no mesmo barco, vamos dizer assim, para que vocês remando junto consigam chegar mais rápido ou até chegar num caminho, né? Porque às vezes você está sozinho ali, cara, você é mais custoso, é mais moroso, demora e, né, às vezes você não sabe para onde ir, tu tem um colega do teu lado que já passou pela mesma dificuldade, pode te levar lá. Então é mesmo pensar num ecossistema, né? E a gente, quando pensa em Serra Catarinense, né, a gente pode se juntar a diversas instituições e tudo mais. Esse tá um exemplo nosso. Eu, além de participar da CIL aqui, eu participo também da ABF, Associação Brasileira de Franquias, né? E também participo da CAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia. Então, se eu chegar não sei, para dentro de um projeto, falar, eu, Juliano, da Ecosys, quero fazer isso. Agora, se eu chegar embarcado aqui com a CAT, onde tem, sei lá, 300 empresas junto comigo, ó. Não é o Juliano, agora é a CAT, né? Tem um peso para você conseguir abrir caminhos, abrir portas e conseguir chegar no desenvolvimento não só do teu negócio, mas muito regional, né? A gente trabalha muito no voluntário ali, né? A gente já fez vários projetos. Essa semana, eu agora estou participando de 2 núcleos, o núcleo de marketing, retomando a participação lá, e o núcleo de negócio, né? Mas tem para todos os segmentos, todas as linhas. Eu estou citando aqui os que eu participo, né? Mas tem muita coisa aí, então é só buscar e fazer parte, né, Fabiano? E isso é uma visão que a gente tem que incentivar, né, Juliano? Porque eu ouço muitas vezes, Fabiano, você perde muito tempo aí com essas associações, com as entidades, enfim. Cara, não é perda de tempo, né? A gente tem que ver que a gente tem que ter a nossa doação primeiro, em função do setor que eu tô, né? Eu tenho que trabalhar para melhorar a qualidade do nível da engenharia, da construção, enfim, da indústria de maneira geral, tal. Então tem o interesse do setor que a gente está lá defendendo, ajudando a aprimorar. Eu vou me beneficiar disso, né? Mas tem também o lado individual que muitas vezes o pessoal não percebe, que você vai lá se doar, vai, entre aspas, perder algum tempo lá, mas você vai ter muito ganho indireto com isso também, com o networking que você obtém nesses locais, com a informação privilegiada que você acaba ganhando, porque você sabe o que está acontecendo, né, antes que as coisas aconteçam, antes você acompanha, e a gente não tem noção do poder que essas entidades têm justamente de influenciar nessas políticas públicas, nessas decisões, enfim e tal. Então, às vezes, a gente menospreza essas coisas, fica fechado lá no nosso negócio, reclamando do ambiente, né, reclamando da coisa, quando a ferramenta para mudar tudo isso seria justamente a entidade, justamente a associação, que às vezes não tem toda aquela força, justamente porque não está todo mundo unido participando lá. Então, é uma chave aí que tem que engrenar, e a hora que todo mundo se abraça, funciona bem melhor. E dá um pouco da tua fala aí, nos capacita, né? Eu lembro quando a gente iniciou o núcleo de marketing dentro da CIL, foi em 2018.
e a gente fez um evento que roda até hoje anualmente, está cada vez maior e espero que cresça bastante, porque a ideia era a gente no futuro fazer uma Copa do Mundo dos Summits. Então tem um Summit que é lá em Florianópolis, o RD Summit, já tinha um Summit no Oeste, ali junto com o Alexandre Weimer, e a gente tem um Summit em Lages. Então a ideia era, agora a gente tem, né, nas 3 regiões do estado aí, e é o Entreveiro Summit, ele leva o nosso nome aí do nosso prato, né, aqui da nossa região. E quando a gente desenvolveu, cara, esse primeiro projeto, eu recebi, né, indiretamente ali, capacitação de como organizar um evento, né, toda a parte de estar por trás de um grande evento, um evento que leva 400, 500 pessoas, vem palestrantes. Se não me engano, foi no ano passado, veio aquele nadador, esqueci o nome dele, o Xuxa. Xuxa, né? Veio, né? Então você tem contato com essas pessoas, né? Você aprende, né? Eu lembro que em 2020, com a pandemia, a gente fez o Entreveiro Summit online, tudo lá nos estúdios do SCC. Então, pô, eu recebi um treinamento fenomenal. Eu não sabia fazer uma live como a gente está fazendo aqui, né? Foi aprender ali. Então, tem muita coisa que a gente aprende também dentro desse meio, né? A gente está se doando ali, mas a gente está aprendendo bastante. Você já falou do network aqui, então eu já nem vou fazer essa pergunta aqui para você, né? Que é essa questão do network, das conexões certas no crescimento dos nossos negócios, né? Mas quero que tu me responda essa daqui, Fabiano, de como que você enxerga o futuro do empreendedorismo e do desenvolvimento regional? Cara, acho que é 2 coisas que estão umbilicalmente ligadas aí, né, cara? O desenvolvimento regional, dentro do próprio princípio das 4 hélices ali, né? A iniciativa privada, as empresas, né? A indústria, o comércio, serviço, enfim, mas os CNPJs é uma das pernas dessa 4 hélice. Você tirou qualquer uma delas, vai fazer falta, mas o empresariado também, né? Assim como se você tirar a academia, ou se você tirar o poder público, ou tirar a sociedade civil, né? Não funciona. Mas então é uma das hélices ali, dessa 4ª hélice, né? Então é essencial. A empresa hoje, né? E o nosso país é muito, muito severo, né? Com o empreendedor, né, Juliane? Normalmente se vê o empreendedor como vilão, como aquele cara que só quer ganhar dinheiro nas costas dos outros e tal, quando na verdade não é isso, né? O empreendedor hoje é o grande gerador de empregos, né? É o grande gerador de riquezas, é o grande pagador de impostos, né? Enfim, então a máquina, a economia gira em torno disso aí, né, cara? Então o empreendedorismo e o desenvolvimento regional são intimamente ligados aí, e você não tem como incentivar só um ou só outro. Acho que as 2 coisas, e por isso que nós, lagianos e serranos aqui, temos que cada vez mais cultivar essa nossa veia empreendedora, cada vez mais meter o peito, né, como a gente chama e tal, encarar, né, você tem aquela ideia que você acha que vai dar certo, você tem aquela intuição que vai dar certo, pô, estuda bem ela, aprimora aí, mas bota o cargueiro na estrada, enfim, precisou mas precisa tanto, vai lá no banco, pega um dinheirinho para começar isso, né, não adianta, e eu acho que eu ouvi aqui num dos teus episódios anteriores aí também, né, alguém também dizendo, acho que o pior erro é esperar a hora certa, né, quando você ficar esperando o cenário ideal, às vezes você vai passar a vida inteira esperando e não vai, né? Eu lembro muito bem também do Alberto Cuba, né, que é o CEO da VEG, lá na Fiesc. Esses dias ele deu uma palestra e no final perguntaram para ele, né, qual é a tua dica pra gente empreendedor aqui, industrial e tal, nesse momento de crise que o Brasil está passando? Ele olhou e disse, gente, a gente está no Brasil, quando é que a gente não teve em crise, né? Então, se você ficar esperando passar a crise, esperando o melhor momento, você não vai empreender nunca, né? Então, tome as tuas providências, tome teus cuidados, analise teus riscos e tal, mas vai em frente, faça, né? Encare, corra o risco, assuma e tal, e não deixe para depois, né? Acho que a melhor hora para empreender é agora, né? É a hora que você tá com aquela intuição, pô, isso aqui é um bom negócio, tal, vai em frente. Na visita que a gente fez ali, até anotei aqui os números que eles trouxeram, a gente foi visitar uma cidade, Tapejara, né? Tapejara, lá no Rio Grande do Sul. Tem 25 mil habitantes na cidade e já tem mais de 4 mil CNPJs, né? Foi um dado assim que eu trouxe na memória, assim, como que é uma população bem empreendedora, né? Vamos chutar um número aí, 20% da população empreende. Então, seria um número, eu não sei
o número aqui da nossa região, né? Mas o empreendedorismo move o negócio, né? Fabiano, nós vamos passar agora para o bloco 5, que é o ping-pong de dono. Eu vou te fazer aqui algumas perguntas direto e tu me responde aí com o que vem na lata, tá certo? Tá bom, vamos lá. Tá começando o ping-pong de dono. Empreender é? Empreender é arriscar, mas é acreditar também, né? Essa coisa de vamos lá, né? Não vamos esperar para depois. Um erro comum dos empresários. Cara, um erro comum dos empresários, principalmente no meu ramo, é essa questão de descuidar do fluxo de caixa, né? De entender como o negócio funciona de verdade. O crescimento profissional exige capacitação permanente, né? Ou seja, principalmente hoje em tempos de inteligência artificial, de chat GPT, de Google e tal, às vezes teu cliente sabe mais que você do teu produto, né? Isso não pode acontecer, né? Então, você tem que estar se aprimorando permanentemente. Engenharia para você é? Cara, engenharia é o que move o mundo, né? Não existe indústria, não existe comércio, não existe serviço sem passar pela engenharia, né? A gente não acorda de manhã e não dorme de noite, não come, enfim. Em todo lugar aí tem engenharia, seja no campo, seja na cidade, enfim, né? Máquinas, equipamentos, construções, enfim, né? Métodos, processos, enfim, a engenharia está em todo lugar, né? Um hábito que te mantém produtivo. Cara, o chimarrão é uma coisa boa, né? Enfim, o nosso modo de vida lagiano aí, mas eu acho que é o acordar cedo, né? É o otimismo. Eu sou extremamente otimista, né? Eu sou um cara muito positivo, muito otimista, tento sempre olhar o lado positivo das coisas, né? E eu acho que é isso que faz o cara levantar todo dia aí, né? Apesar de tudo que a gente já conversou aqui, né? A família, os filhos, né? Acho que tudo isso, né, a vida da gente, né, o cara acordar todo dia de manhã é a maior motivação, né, cara, esse é o dom que Deus nos deu, é isso aí, né, e principalmente você que, né, a gente que felizmente, né, tem que levantar pro céu, né, quando você não tem nenhuma doença, nenhuma incapacidade, nenhuma nada, então não precisa motivação maior que essa, né, o fato de você abrir o olho todo dia de manhã, né, tem aquela brincadeira também que o pessoal faz muito, né, o que você prefere, 3 milhões na tua conta agora ou acordar amanhã de manhã? Né? Não adianta nada eu ter 3 milhões na conta se eu não vou acordar amanhã, né? Então, eu acho que o principal é isso, é o fato de você abrir o olho toda manhã, a vida é o grande dom que Deus nos deu aí, é o que nos motiva a seguir em frente sempre. E um conselho para quem quer empreender? Cara, acho que falei bastante aí ao longo da entrevista e vários conselhos, mas acho que o principal é esse: estuda bem o teu negócio, conhece bem ele e não tem medo de errar também. Errar também faz parte do empreendedorismo, né? Só vai errar quem tentar, né? E só vai dar certo quem começar também, né? Então, não aguarde o momento ideal. Se capacite e encare o momento que você tiver, as condições que você tiver. Beleza, pessoal, vamos passar para o último bloco aqui, que é a parte de dicas e conselhos. Talvez algumas perguntas aqui já tenham até sido respondidas ao longo da nossa conversa aí, mas é para que a gente possa talvez até firmar essa ideia na cabeça de quem está nos assistindo. Já lembrando, pessoal, para quem está nos assistindo e ainda não segue nosso canal, já segue aqui a EcoAssist. Toda semana, toda quinta-feira às 20 horas vem um convidado novo aqui e depois a gente faz alguns cortes também nas nossas redes sociais, no nosso canal oficial Conversa de Dono _podcast ou no Ecosys Marketing Digital. Fabiano, qual que é o primeiro passo para quem quer empreender na área de engenharia ainda hoje? Cara, principalmente na área de engenharia, é cursar o curso de engenharia também, né? Que Vá lá na Uniguai, né? Sim, matricula. E assim, a tendência para frente é cada vez melhor, né? Hoje é um momento que os cursos, e é geracional isso um pouco também, né, Juliano? Mas os cursos de engenharia vêm diminuindo a demanda, vem tendo menos procura, né? Isso é regra de mercado também, né? Diminuiu a procura pelo curso, forma menos engenheiro, daqui a pouco a procura pelo engenheiro vai aumentar, né? Porque a demanda, aí você forma menos e enfim, mas independente de momento, acho que a engenharia sempre é um grande mercado, é aquilo que a gente acabou de falar ali, engenharia está em todo lugar, então sempre vai ter campo de trabalho, né, cara? Então faz o curso lá, né, leva a sério isso, vista a camisa desde o primeiro dia de curso, né, eu falava isso para os meus alunos, né, não adianta você vestir a camisa de engenheiro um dia depois da formatura, você vai penar muito mais. Se você vestir a camisa de engenheiro no dia que você decidir cursar engenharia, você na primeira fase você já vai correr
correr atrás de um estágio no ramo, você vai estar fazendo, nem que seja de graça, né? Mas vai aprender na prática também, a aliar essa técnica com a prática, né? Ou seja, a teoria com a prática, e é por aí, cara. E sempre esse terceiro setor aí também, né? Entra lá no teu centro acadêmico, entra num grupo de estudo, né? Se inscreve lá para ser monitor de disciplina, né? Vai pisar no barro, fazer uma laje. Ver todas as oportunidades aí que a universidade te dá, né? Uma vez eu brinquei que eu também era... Hoje em dia o cara, né, não tem tempo para isso também, mas principalmente recém-formado, as minhas obras, eu ia pegar no pesado também, de pequeno nas obras do vô e depois de formado nas minhas também. Um dia uma turma de engenharia foi lá visitar uma obra minha e era um dia de concretagem e eu tava lá, né, fazendo a vibração da laje, né, todo sujo de concreto dos pés, a cabeça, todo de cara. Acho que hoje uns quantos vão desistir da engenharia achando que é só caneta e computador, né, e tava lá o cara, o engenheiro, né, todo no meio da obra lá e tal. Mas é isso, é abraçar a camisa, né, cara, é vestir a camisa e se sentir engenheiro desde o primeiro momento, né? Como que lidar com momentos, como lidar com momentos difíceis e a pressão dentro do empreendedorismo, Fábio? É um pouco daquilo que eu falei ali também, acho que é sempre olhar esse lado positivo, né? Você não pode focar no problema, você tem que focar na solução, né? Então não se desesperar, mas os problemas, claro que acontecem, né? Esse é o diferencial do empreendedor, do empreendedorismo, né? O cara que não quer ter problema não pode empreender também, porque o BO vai vir todo dia, né? A diferença é como você encara ele, como que você somatiza isso, né? Enfim, então foca na solução, né? Deixa para trás o que errou, vamos solucionar e vamos daqui para frente, né? Às vezes a gente, é uma característica do brasileiro também, a gente é meio burocrático, né? Eu quero saber por que deu errado, quem que fez errado, vamos solucionar aqui e vamos seguir em frente, né? E para a gente encerrar aqui, Fabiano, minha última pergunta aqui, que conselho que você daria para quem quer construir um negócio sólido e duradouro? Cara, também falamos bastante disso, né? Mas essa questão eu entendo isso, falando no lajanês, né? Ovelha não é para mato, né? Então, você tem que primeiro conhecer do ramo que você vai atuar, conhecer do teu negócio, estudar, se capacitar, tá lá na entidade que representa o setor daquele ramo que você tá, né? É um conjunto de coisas aí que eu acho que é uma receita de bolo que é infalível, tá? Toma tempo, toma dedicação, enfim, mas se você fizer todo esse apanhado de coisas aí, você tem que viver o teu negócio, né? É isso. Pessoal, acho que ficou claro para todo mundo aqui que empreender, né, tem que ter visão, planejamento e muito relacionamento também. Network foi uma palavra que a gente trouxe bastante aqui. Fabiano, obrigado por compartilhar sua história, sua experiência, né, tua visão também de negócio. Tu tem um minutinho aí das tuas considerações para a gente encerrar. Não, legal, cara. Acho que é parabenizar, né, Juliano, você que esse teu trabalho, acho que é muito importante naquela linha do que a gente falou, assim, de nós temos que divulgar mais os nossos empresários, os nossos empreendedores. É legal a gente ter uma oportunidade, assim, de falar um pouco do que a gente pensa, né, porque às vezes a gente acha que defende muito isso, mas tá aqui dentro da gente, né, então às vezes é bom colocar para fora também, para compartilhar, para que outros possam, né, e acho que dentro das dicas aí, eu tava lembrando agora, tu falou do Entreveiro Summit e eu tive contato com o Alexandre Weimer ali, justamente num dos entreveros aqui em Lages, né? E ele falava muito disso também, do fazer o básico bem feito, né? Hoje em dia isso tá fácil de você se destacar no mercado de trabalho, né? Porque basta você fazer o básico bem feito, já é bastante coisa, né? Então, principalmente no começo, você não precisa, né, inventar a roda, fazer aquele malabarismo gigante. Hoje, fazer o básico bem feito já é um grande diferencial em muitos setores aí, né? Que já surpreende, né? Tem setor que você sabe que eu vou chamar alguém de fazer alguma coisa aqui, não sei se o cara vai vir, será que o cara chegou? Opa, o cara chegou no horário, o cara disse que vinha e veio, né? Tem muita coisa que só o básico bem feito já resolve bastante coisa. Bacana. Pessoal, vou deixar aqui na descrição do nosso episódio aqui, né, os contatos do Fabiano, né? Já segue o perfil do Instagram dele ali também. Tu é que nem o Tite, assim, meio
ghost, assim, meio fantasma nas redes sociais, ou tá mais ativo agora com esse envolvimento? Mas Então, já praticamente é uma figura pública, né, Fábio? Como dizer, eu tenho um dom aí genético que os cabelinhos brancos não apareceram ainda, cara. Então eu acho que eu escondo um pouco a idade, né? Mas eu sou um cara meio do tempo do raiz ainda, né? Tenho Instagram lá, né? Não sou o expert da coisa lá, mas entendo. Eu uso mais que o Tite um pouco. Né? Mas tem lá alguma coisa, né? Não tem nada profissional lá, né? Assim, nada feito, né? Com vistas ao público, é mais pessoal mesmo, mais para brincar, mais para conhecer o trabalho dos outros também, enfim, né? Mas a gente tá lá assim, podem seguir lá, que a gente aprova e vamos em frente. Beleza. Pessoal, nos vemos no próximo Conversa de Dono, quinta-feira que vem, às 20 horas, aqui no YouTube. Valeu! Valeu, pessoal!